Hoje vamos falar de transtorno de conduta no seio familiar. E o nosso objetivo é refletir a missão dos pais como educadores e exemplificadores na formação da personalidade dos seus filhos, essa personalidade formada pela interação e reação dos nossos filhos enquanto nossos dependentes. Na pré-história, a definição era de acordo com a capacidade da força de seus integrantes. A família moderna, hoje, nova visão, novos desafios, tem várias leituras, maneiras, tipos e, sem dúvida, já não é algo único, mas também a velocidade da época atual faz com que essas transformações sejam mais diferentes e dinâmicas. Diagnóstico. Com base em critérios internacionais, observa-se que o comportamento antissocial persiste na nossa interação e reação familiar. O transtorno da conduta é o desafiador dessas categorias, crianças e adolescentes. Enquanto isso, ficamos transferindo a responsabilidade para o menor, esquecendo que a problemática é nossa. Richard Simonetti, ele no livro Atravessando a Rua, ele nos faz um comparativo muito interessante no que diz respeito a essa transferência de responsabilidade. Mas como poderíamos identificar assim, Bonfim, a presença de transtornos, ameaças já reveladas pela criança ou intimidade com os outros coleguinhas durante a frequência? Frequentemente inicia lutas corporais, já usou armas que podem causar ferimentos graves, como pau, pedra, caco de vidro, faca, revólver. Foi cruel com pessoas, com tratamento, ferindo fisicamente, até mesmo com animais. Já roubou ou assaltou, confrontando com a vítima. Submeteu alguém a atividade sexual forçada. Joana de Ângeles nos diz: a cura real de qualquer paciente reside na sua transformação moral para melhorar. Portanto, pode recuperar a saúde física, emocional e mesmo psíquica. No entanto, se não aceitar a responsabilidade de auto-iluminar-se, logo enfrentarás novos problemas e situações desafiadoras. No processo de socialização, que é muito importante, nós vamos encontrar aí a família, o bem material, o conjunto de pessoas, pai, mãe, filhos, famílias consanguíneas, uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. E aí nós observamos para Khalil Gibran, onde ele diz que seu livro, que os nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos da ânsia. O que é que quis dizer? Que os nossos filhos não são tão somente aqueles consanguíneos. E a família espiritual é uma constelação de inteligências cujos membros estão na terra e nos céus. É a colocação que Joana nos faz. Família que merecemos. Muitas vezes nós queremos, quando estamos na fase de arrumação, nós desejamos uma família de um perfil
né, bem melhorado. Se esqueça de que nós não temos a família que queremos, nós temos a família que merecemos. Mas aí vem uma grande interrogação. Atualmente, quem está exercendo maior influência sobre a conduta dos nossos jovens? A família ou o meio? Sofremos as influências do meio em que vivemos, ou nos impomos a ele. Seria desavisado negar que o meio influencia as pessoas, pois não podem ignorar o poder sugestivo do impulso imitativo, especialmente nas crianças. A união e a afeição. O Evangelho segundo o Espiritismo, entendeu? Lá no seu capítulo 4º, parágrafo 19, fala dessa união. O Evangelho diz que, por acréscimo da divina bondade, também surgem nos grupos familiares algumas criaturas de nível, vamos dizer assim, mais elevado do ponto de vista espiritual, e que funcionam a afeição de moderadores, que tende a evitar indesejáveis incêndios na hora de sensações no seio familiar. É por isso que muitas vezes nós falamos assim, que o filho A é diferente, o filho A é bem desligado, é bem moderado, porque a missão dele ali em nossa família é de fundamental importância. Na Terra e no mundo, ainda na categoria de expiação e prova que recebemos em nosso lar pela lei das afinidades, aquele que no passado compartilharam conosco de ação de toda ordem. Transtorno de conduta, tratamento. Quanto mais jovem o paciente e menor graves os sintomas, mais a probabilidade do indivíduo se beneficiar de uma psicoterapia, ou seja, o tratamento da alma e da matéria, sempre que possível. A família dos pacientes deve ser incluído no processo terapêutico, lembrando que muitas vezes os pais necessitam de tratamento como os seus filhos. Assim, a família, mais do que um fenômeno natural, passou a ser uma instituição social, variando através da história e apresentando formas até finalidades diversas. Para concluir, nós são os cuidados inteligentes da mãe que devem formar a alma da criança. Compete à mãe educar-lhe o sentimento e essa, sem dúvida, a mais nobre de sua tarefa. E para superar tudo isso, a presente conjuntura de transição, é necessário a ciência da adaptação, a ciência do futuro. Sobrevive quem se adaptar, sem perder sua própria identidade. Muito obrigado e muita paz para todos.